6. Da penhora de créditos. Artigo 855. Quando recai em crédito do executado, enquanto não ocorrer a hipótese prevista no artigo 856, considerar-se-á feita a penhora pela intimação. Inciso 1. Ao terceiro devedor, para que não pague ao executado seu credor. Inciso 2. Ao executado, credor do terceiro, para que não pratique ato de disposição do crédito. Artigo 856. A penhora de crédito, representado por letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque ou outros títulos, far-se-á pela apresentação do documento, esteja ou não este em poder do executado. Parágrafo 1º. Se o título não for apreendido, mas o terceiro confessar a dívida, será este tido como depositário da importância. Parágrafo 2º. O terceiro só se exonera da obrigação depositando em juízo a importância da dívida. Parágrafo 3º. Se o terceiro negar o débito, incolui-o com o executado a quitação que este lhe der caracteriza fraude à execução. Parágrafo 4º. A requerimento do exequente, o juiz determinará o comparecimento em audiência especialmente designada do executado e do terceiro, a fim de lhes tomar os depoimentos. Artigo 857. Feita a penhora em direito e ação do executado e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará subrogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito. Parágrafo 1º. O exequente pode preferir, em vez da subrogação, a alienação judicial do direito penhorado, caso em que declarará sua vontade no prazo de 10 dias contado da realização da penhora. Parágrafo 2º. A subrogação não impede o subrogado, se não receber o crédito do executado, de prosseguir na execução, nos mesmos autos penhorando outros bens. Artigo 859. Quando a penhora recair sobre dívida de dinheiro a juros, de direito a rendas ou de prestações periódicas, o exequente poderá levantar os juros, os rendimentos ou as prestações, à medida que forem sendo depositados, abatendo-se do crédito as importâncias recebidas, conforme as regras de imputação do pagamento. Artigo 859. Recaindo a penhora sobre direito, a prestação ou a restituição de coisa determinada, o executado será intimado para no vencimento depositá-la, correndo sobre ela a execução. Artigo 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada com destaque nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. Subseção 7. Da penhora das cotas ou das ações de sociedades personificadas. Artigo 861. Penhoradas as cotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 meses, para que a sociedade, inciso 1, apresente balanço comercial na forma da lei. Inciso 2, ofereça as cotas ou as ações
aos demais sócios, observando o direito da preferência legal ou contratual. Inciso 3. Não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das cotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado em dinheiro. Parágrafo 1º. Para evitar a liquidação das cotas ou das ações, a sociedade poderá adquiri-las sem redução do capital social e com utilização de reservas para manutenção em tesouraria. Parágrafo 2º. O disposto no caput e no parágrafo 1º não se aplica à sociedade anônima de capital aberto, cujas ações serão adjudicadas ao exequente ou alienadas em bolsa de valores, conforme o caso. Parágrafo 3º. Para os fins da liquidação de que trata o inciso 3 do caput, o juiz poderá, a requerimento do exequente ou da sociedade, nomear administrador, que deverá submeter à aprovação judicial a forma de liquidação. Parágrafo 4º. O prazo previsto no caput poderá ser ampliado pelo juiz se o pagamento das cotas ou das ações liquidadas. Inciso 1. Superar o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital social ou por coação. Ou, inciso 2, colocar em risco a estabilidade financeira da sociedade, simples ou empresária. Parágrafo 5. Caso não haja interesse nos demais sócios no exercício de direito de preferência, não ocorra aquisição das cotas ou das ações pela sociedade e a liquidação do inciso 3 do caput seja excessivamente onerosa para a sociedade. O juiz poderá determinar o leilão judicial das cotas ou das ações. Subseção 8. Da penhora da empresa e outros estabelecimentos e de semoventes. Artigo 862. Quando a penhora recair em estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em semoventes, plantações ou edifícios em construção, o juiz nomeará administrador depositário, determinando-lhe que apresente em 10 dias o plano de administração. Parágrafo 1º. Ouvidas as partes, o juiz decidirá. Parágrafo 2º. É lícito às partes ajustar a forma de administração e escolher o depositário, hipótese em que o juiz homologará por despacho e indicação. Parágrafo 3º. Em relação aos edifícios em construção, sob regime de incorporação imobiliária, a penhora somente poderá recair sobre as unidades imobiliárias ainda não comercializadas pelo incorporador. Parágrafo 4º. Sendo necessário afastar o incorporador da administração da incorporação, será ela exercida pela comissão de representantes ou dos adquirentes, ou, se tratar de construção financiada, por empresa ou profissional indicado pela instituição fornecedora dos recursos para a obra, devendo ser ouvida, neste último caso, a comissão de representantes dos adquirentes. Artigo 863. A penhora da empresa que funcione mediante concessão ou autorização far-se-á conforme o valor do crédito, sobre a renda, sobre determinados bens ou sobre todo o patrimônio, e o juiz nomeará como depositário de preferência um de seus diretores. Parágrafo 1º. Quando a penhora recair sobre a renda ou sobre determinados bens, o administrador depositário apresentará a forma de administração e o esquema de pagamento, observando-se quanto ao mais o disposto em relação ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel.
Parágrafo 2º. Recaindo a penhora sobre todo o patrimônio, prosseguirá a execução em seus ulteriores termos, ouvindo-se antes da arrematação ou da adjudicação o ente público que houver outorgado a concessão. Artigo 864. A penhora de navio ou de aeronave não obsta que continue navegando ou operando até a alienação, mas o juiz, ao conceder a autorização para tanto, não permitirá que saiam do porto ou do aeroporto antes que o executado faça o seguro usual contra riscos. Artigo 865. A penhora de que trata esta subseção somente será determinada se não houver outro meio eficaz para a efetivação do crédito.